Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Jovem Pan Saúde. E eu sou Lívia Zanolini, já adiantando para você que o programa dessa semana é dedicado à saúde masculina. E olha, gente, que tema importante. Sabia que de 2015 a 2025 foram realizadas, em média, 580 amputações de pênis por ano aqui no Brasil, em decorrência de câncer no órgão? Pois é, o levantamento é da Sociedade Brasileira de Urologia, que chama a atenção para a importância da prevenção. Para a gente falar mais sobre isso, sobre esse assunto, nós recebemos aqui no Jovem Pan Saúde o Dr. Carlos Souza, que é urologista pela Sociedade Brasileira de Urologia. Doutor, bem-vindo, obrigada pela presença. Bom dia, eu que agradeço ao convite. Estamos aqui sempre para tirar as dúvidas. Temos muitas. E também o Dr. Jorge Absanra, que é titular da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Doutor, bem-vindo também, obrigada. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui mais uma vez. Vou começar com você, doutor Carlos, porque a gente está falando de um câncer que é raro, esse câncer de pênis, que tem múltiplas formas de prevenção e que ainda assim a gente tem esse número preocupante, né, de amputações por ano, mais de 20 mil internações. A gente vai falar mais sobre esses dados em detalhes logo, mas eu queria entender mais sobre como se desenvolve esse câncer. Pois é, a gente, apesar de acreditar que, né, nos cânceres masculinos o menos frequentes, 0,4% deles, tá, ele chama atenção exatamente pelo efeito, né, psicológico que vem e traz realmente ao paciente em relação à parte de continência urinária, a parte realmente relacionada à parte sexual. Tá? Então, assim, ela é uma doença, como eu falei, um pouco frequente, mais comum na idade em torno de 50, principalmente a partir de 60 anos de idade. Tem a ver realmente com alguns fatores de riscos relacionados, tá? E leva realmente o paciente a esse momento, identificado qualquer alteração, qualquer visibilização de alteração no pênis, procurar a consulta com o urologista para iniciar um check-up, uma avaliação. Boa. Agora, doutor Jorge, o doutor Carlos falou sobre algumas mudanças no aspecto do pênis que podem chamar a atenção para algum problema, não necessariamente um câncer, mas que sinalizam que é preciso procurar um profissional. Dá para detalhar alguns desses sinais? Lívia, geralmente os tumores de pênis eles estão relacionados a alguma lesão que não cicatriza. Aquele paciente que vê ali um machucado no pênis, que melhora, piora, mas nunca se melhora totalmente, esse paciente tem que procurar um urologista. É interessante dizer que geralmente o câncer de pênis está relacionado a uma população com mau hábito de higiene. Ele está relacionado diretamente a isso, né? Então, geralmente este paciente é um paciente que tem pouco cuidado com si e acaba não indo ao médico, né? Então, hoje, o câncer de pênis é raro em países desenvolvidos e muito frequente em países subdesenvolvidos. O Brasil, por exemplo, é um dos países que tem maior incidência de câncer de pênis no mundo, tá? E ele está muito relacionado à falta de higiene local, tá? Então, os pacientes que geralmente têm pouco cuidado com si e acabam mantendo uma lesão ali no pênis sem procurar um médico e isso acaba desenvolvendo o tumor. Só para a gente entender melhor, doutor Jorge, quando a gente fala de câncer, muitos deles têm um fator genético muito forte ou predominante. Não é o caso, então, do câncer de pênis? Geralmente não. O câncer de pênis está relacionado diretamente aos hábitos de higiene e ao vírus HPV, né? Agora, essa nova geração do Brasil que está sendo vacinada pelo vírus HPV, é importante ressaltar que não só as meninas precisam vacinar, mas os meninos também, né? Porque eles aí têm uma dupla proteção. Primeiro, a proteção do câncer de pênis e também de não transmitir o HPV para as meninas, né? Então, hoje já está no calendário brasileiro vacinal a vacina para o HPV para crianças que ainda não iniciaram atividade sexual, mas o câncer de pênis não tem um componente genético relacionado. Ele está relacionado basicamente aos hábitos de vida. Agora, doutor Carlos, higienização, já que ela é tão importante como prevenção desse tipo de câncer, como deve ser feita essa higienização para quem está acompanhando a gente? Pois é, Lívia, a gente até fala que isso é importante, que é uma das coisas também que a mãe geralmente acompanha o filho quando pequeno, porque um dos casos também que a gente vê em relação é a própria fimose. A fimose é um impedimento de você apresentar a glândula do pênis, que é uma das partes da higiene pessoal e íntima do homem.
tá? Então você precisa realmente abrir realmente o prepúcio, expor a glande, lavar com água e sabão neutro, tá bom? Certo? Realmente, e depois enxugar com a toalha, tá? Então esse é o hábito mais normal de higiene. Obviamente, quando você vai ao banheiro, terminar de usar o banheiro, uma toalha de papel para enxugar o restante da urina. A gente acredita que tudo que fica ali, naquela região, e que possa causar um quadro inflamatório, principalmente se o paciente tem um quadro com dificuldade de exposição, vai tornar isso também mais fácil. A higiene, que o próprio Jorge colocou, tá bom? Como fazer um fator predisponente ao desenvolvimento da doença e deixar aquilo ali realmente não visível, não perceptível a um exame clínico. Antes de a gente começar a nos aprofundar aqui na questão do tratamento, eu tenho uns dados para você que está acompanhando a gente. Olha isso, de acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, de 2015 a 2024, o Brasil ultrapassou 22 mil internações em decorrência do câncer de pênis, o que levou a essas cerca de 5.800 amputações no período, ou seja, essa média de 580 amputações por ano, como a gente já falou. Entre 2014 e 2023, a doença causou 4.500 mortes e preocupação com uma concentração de casos, falando aqui de Brasil, nas regiões Norte e Nordeste. Talvez, doutor Jorge, essa concentração nessas regiões mais vulneráveis do Brasil tenha a ver com essa relação de casos mais preponderantes em países mais subdesenvolvidos. Aplica-se essa regra dentro aqui do contexto brasileiro também? Sim, né? O Brasil é muito heterogêneo, né? Então, as regiões mais carentes, onde as pessoas têm menos acesso às redes de saúde, têm mais dificuldades financeiras, né? Isso tudo indiretamente pode propiciar o aparecimento de casos. Sim, queria começar entendendo um pouco mais sobre tratamento. Quando a gente fala de amputação de pênis, imagino que os homens que estejam nos acompanhando já fiquem alarmados, mas é um caso mais drástico no contexto desse tratamento? Ou é comum pacientes que desenvolvem o câncer ter de chegar a essa finalidade no tratamento? Isso depende muito do estágio que a doença se encontra, né? Então é claro que lesões mais superficiais, você pode fazer uma ressecção ali mais superficial. Agora, se você tem um tumor que já tem invasão de corpo cavernoso, né, já tem invasão mais profunda do pênis, muitas vezes tem que fazer uma amputação parcial ou até uma amputação total, né? Isso de casos já mais avançados. Lembrando também que é uma doença que pode trazer metástases, né, que pode se espalhar pelo organismo e levar à morte. E, infelizmente, a maioria dos casos que eu tive, né, foram pacientes já com doença bem avançada. Ah, sim. Teve de ser necessária a amputação nesses casos. Mais uma vez, se aplica para qualquer tipo de câncer, né, doutor Carlos? O diagnóstico precoce é fundamental. Ah, com certeza, Lívia. Eu fiz uma revisão agora recente do meu consultório, dos meus 3 consultórios, e vi que realmente, nesses 10 anos, a gente teve mais ou menos uns 10 casos de pacientes, tá? Onde apenas um pequeno percentual, na verdade eu falo de um paciente específico, a gente conseguiu fazer uma cirurgia preservadora de manter, obviamente, a função sexual, que é o grande desejo. Obviamente, quando a gente faz esse tratamento, a gente precisa, obviamente, ser o mais oncológico possível e o menos agressivo, que obviamente você mantenha a função do pênis, que é a parte da micção e da ereção. E quando a gente vai levantar os dados, principalmente dessa parte de cirurgias de fimose, que seria obviamente um fator que poderia para alguns pacientes ser um preventivo, tá? A gente só tem o número cada vez ainda maior de pessoas que agora estão procurando e direcionando para isso. Tá. E aí, a vida desse paciente que passa por uma amputação? Eu sei que você já chegou a falar um pouquinho sobre isso, a questão psicológica. Esse paciente, ele precisa de um tratamento psicológico para o resto da vida? O que direcionar para esse paciente, ou como direcioná-lo agora? Tive a amputação, preciso continuar sobrevivendo com qualidade de vida. É possível e de que forma? É possível sim, Lívia, porque obviamente o objetivo sempre da doença, obviamente em algum momento é alcançar a cura, ou que ele passe 5 anos realmente sem recidiva da doença, porque a parte de reconstrução, a gente tem avançado muito nisso, tá? Então, garantir para ele que se ele realmente fizer o acompanhamento adequado, se fizer todo o segmento, ele em algum momento ele pode realmente vir a ter novamente essa função sexual restabelecida com técnicas avançadas de reconstrução, e que isso realmente pode trazer realmente um benefício. E é sempre a máxima,
quanto mais cedo, melhor. Quanto mais a arte peniana a gente puder preservar, mais fácil é ser feita uma reconstrução. Então, a ideia é que realmente procurem a mesma. A gente acha que o homem em si, ele vendo qualquer alteração no pênis, ele realmente tem que procurar ajuda médica, alteração de coloração, de alguma lesão visível, porque isso aqui realmente é o que dá o start para a gente realmente poder ter uma evolução mais branda e mais leve de uma doença que realmente é tão devastadora, né, para alguns pacientes. Imagino. Dr. Jorge, falando um pouco mais sobre essas técnicas de reconstrução, queria mais detalhes sobre essas técnicas e se elas estão disponíveis via SUS para esses pacientes. Lívia, uma coisa importante que eu queria ressaltar aqui, quando eu falei em relação à higiene, não é necessariamente o paciente que não toma banho, tá? Não é isso. Mas o paciente que tem fimose, por exemplo, ou seja, que ele não consegue abrir aquela pele do pênis. Tem acesso, né? Não tem acesso. O que é comum, tá? Nas gerações hoje dos pacientes de 50 a 60 anos. Antigamente, as mães, por falta de conhecimento, acabam não levando o filho no pediatra quando criança e não tratando essa fimose. Eu sou de uma geração, tenho irmãos... que adolescentes, no começo da adolescência, já são operados para retirar essa pele, né? Que é a fimose. E aí, quando o paciente tem fimose, ele acaba acumulando secreção, que é produzida pelo pênis, e essa secreção é causadora do câncer de pênis. Então, muitas vezes o paciente tem bons hábitos de higiene, enfim, ele toma banho, mas ele não consegue fazer a limpeza do pênis porque tem fimose. Isso é um caso muito habitual, né? Então, esses pacientes de 50, 60 anos dessa geração, que acabaram não procurando um pediatra, não tiveram acesso a um pediatra quando criança, a um urologista pediátrico, enfim. Esses pacientes são um grupo de risco importante, tá? E uma questão cultural também que se tinha no Brasil há 30, 40 anos atrás, principalmente também em áreas rurais, da população que iniciava atividade sexual com animais. Isso também é um fator de risco muito importante. A gente fica achando que não existe isso, então existe, né? Isso hoje menos comum, mas há 20, 30 anos atrás, muito comum em áreas rurais, né? Isso é um fator de risco importante. Mas voltando à sua pergunta, hoje, alguns serviços do SUS de referência urológica, e aí o Dr. Carlo pode dizer até com mais conhecimento que eu, tem sim a disponibilidade de técnicas de reconstrução, mas geralmente serviços de referência. Aqui em São Paulo a gente tem alguns, né? Claro que São Paulo é um grande centro, agora distribuído pelo Brasil muito menos, né? Então em São Paulo, por mais que o SUS seja universal, a gente tem centros de referência urológico que fazem essa reconstrução e tem técnicas. Agora, para dentro do Brasil, isso um pouco mais restrito. Sim. Muito comum. Pode falar, doutor. Quer complementar sobre essas técnicas de reconstrução, locais em que ela está mais disponível aqui no Brasil? Claro, São Paulo referência. Não, com certeza. Esse é um nicho realmente destinado principalmente às escolas, tá? A gente tem acompanhado, principalmente nos congressos brasileiros de urologia, o avanço que tem tido nessas técnicas de reconstrução. Muitas coisas, obviamente, vindo de fora, mas que o Brasil também tem um pioneirismo muito grande nessa sequência, tá? Então a gente realmente está concentrado, na maioria das vezes, no grande centro, principalmente São Paulo, tá? E aí realmente a gente acha que realmente isso poderia ser um pouco mais, né, divulgado. Por isso que existe realmente hoje os congressos para realmente divulgar isso para os colegas. É porque é um nicho tão específico que são poucos os colegas que se dedicam um pouco a essa parte de reconstrução peniana, até mesmo o que a gente tem visto muito mais divulgado, que é a resignação, que é a mudança de sexo, tá? Imagina que hoje você pode fazer isso, imagina realmente você criar um neofalo, que é um novo pênis, através de técnicas apuradas. Eu fico insistindo nessa questão das técnicas de reconstrução, porque pesquisas mostram que as mulheres procuram mais os médicos, se preocupam mais com a saúde. E eu imagino, me corrija se eu estiver errada, doutor Carlo, que muitas vezes o homem até vê que há algo diferente no pênis, mas por medo do diagnóstico, do que possa acontecer, ele evita. Eu sei que não deveria ser assim, mas acontece, né? Ele evita de procurar o profissional. E aí o caso avança até que seja necessária essa amputação. Então, por isso que eu insisto que existem técnicas para dar qualidade de vida para esse paciente, mas a gente volta no início da entrevista, é fundamental para que não chegue nesse ponto que haja um diagnóstico precoce. Então, para reforçar para quem está acompanhando,
o menor sinal de alteração no pênis, procurar um especialista. Sim, é isso, pessoal. Qualquer pessoa, na verdade, qualquer homem que observe qualquer alteração de coloração, a presença de alguma lesão, tumoração, ferida, somente como o próprio Jorge colocou, que não cicatrize com facilidade, faça todos os exames de doenças sexualmente transmissíveis e não observe realmente o tratamento e não melhora dessas lesões, é que realmente devem se preocupar, obviamente procurar qualquer lesão que passe de 3 meses, a gente chama de uma lesão crônica. É bom. Então é uma lesão que realmente tem que dar um apelo, onde realmente o segmento da avaliação, o diagnóstico é através de uma biópsia, você tira um pedaço dessa lesão, manda para análise, tá? E aí poder realmente ter o diagnóstico confirmatório e poder dirigir o tratamento aí conforme o que vier no resultado de anatomopatológico. Agora, a gente está falando aqui, doutor Jorge, que é uma doença, embora rara, mais recorrente a partir dos 50 anos até os 60, 61 anos. Mas há casos em que ela possa se desenvolver mais cedo em pacientes? Sim, claro, né? E como eu disse, muito relacionado a essa falta de limpeza dessa secreção que é produzida no pênis. Então, pacientes que têm fimose não tratadas, eles são um grupo de risco muito importante. E claro que ela pode ser desenvolvida numa população mais jovem, tá? Por isso que é muito importante o homem procurar um médico. É muito comum hoje, Lívia, muitas vezes o homem confundir com uma DST. Tá? E as DST são muito mais comuns do que se imaginam. E ela vem com uma carga cultural importante. Então, muitas vezes o homem tem alguma DST e, por vergonha, acaba não indo ao médico, né? E aí conversa com um amigo, apareceu uma manchinha no meu pênis, apareceu um negócio, o amigo fala, não, toma um remédio aqui que já aconteceu isso comigo e eu tomei e passou. E exatamente esse tipo de situação que acaba fazendo o paciente não procurar um médico, né? Até porque o acesso ao urologista também no Brasil é mais difícil, né? Hoje um ginecologista você tem numa unidade básica de saúde, o urologista já é muito mais complicado, né? E por uma questão cultural, o homem no Brasil não vai ao urologista habitualmente, a não ser quando realmente o cerco aperta. É um tabu ainda, né, doutor? Como desmanchar, como quebrar esse tabu? A gente está caminhando pelo menos nesse sentido, ou não? Sim, programas como esse, né, quando você levanta essa pauta que é super importante, super diferenciada, é uma maneira da gente de alguma forma quebrar esse tabu, porque com certeza vão ter muitas pessoas que apareceram alguma lesão no pênis e que tiveram ali alguma dificuldade, alguma vergonha de procurar um médico, né? Hoje, as campanhas em relação aos tumores ginecológicos femininos são massivas e isso tem ajudado bastante. A gente tem feito mais diagnóstico precoce por conta disso. Mas a informação de fato salva vidas. Então muitas vezes o homem acha que é uma DST, que alguma coisa, alguma relação sexual desprotegida que ele teve e apareceu aquilo, só que é uma lesão que não cicatriza, ele acaba deixando de lado, porque às vezes ela melhora, depois ela piora novamente, ele acha que é porque ele teve uma nova relação, e isso pode trazer danos aí muito severos. E doutor Carlos, doutor Jorge falou, e isso é muito comum não só no caso dessas lesões que possam aparecer no pênis, estou com um problema, não me parece, com coisa que somos médicos, né? Não me parece algo tão grave assim, troco ideia com alguém que passou por uma experiência parecida, que me orienta, entre aspas, a passar uma pomada, tomar um medicamento, e muitas vezes, além de não resolver o problema, pode piorar a situação, né? Claro, com certeza, e acaba, na verdade, retardando um diagnóstico que seria bem mais breve, né? A gente recebe muitos pacientes com quadros de inflamação, de irritação na região peniana, que pode ser causada realmente por uma queda de imunidade, alterações relacionadas à higiene, que vem de meses e meses usando pomadas, e um dia a pomada, em vez de melhorar, ela piora, ela acaba selecionando, deixando bactérias resistentes, acabando matando bactérias que são normal da flora. Então a gente, na maioria das vezes, recebe um paciente já numa situação que ele já tentou de tudo, e quando ele não consegue, aí é que ele vai ao médico. Aí é que ele procura um urologista, aí é que ele acaba dizendo que realmente se entrega e, doutor, preciso da sua ajuda e estou aqui para ser cuidado. E aí a gente fala, se você tivesse vindo antes, tivesse tido uma oportunidade, não teria gastado, até mesmo em termos de valores, porque compra várias pomadas, vários produtos realmente indicados por farmacêuticos, ou um amigo, ou alguém que indicou, e acaba não tendo uma coisa mais assertiva, mais rápida de atuação. Tá. Eu quero aproveitar, doutor Jorge, que a gente tem tempo ainda, para fazer uma diferenciação clara para quem está acompanhando sobre o câncer de pênis e o câncer de próstata. São duas coisas diferentes, com tratamentos diferentes e diagnósticos diferentes também. São doenças completamente diferentes, mas tratadas pelos mesmos especialistas, né? Pelo menos isso. Pelo urologista e pelo oncologista. Mas o câncer de próstata está muito ligado à idade, né? Para você ter uma ideia, Lívia, de cada
homens que fizeram 80 anos, quase metade deles terão câncer de próstata, para você ver o tamanho da incidência, né? Uma doença com uma incidência muito grande, hoje é a maior incidência de câncer do sexo masculino depois do câncer de pele. Né? Repita para ficar bem claro para nós. Então, pelo menos metade dos homens que chegam aos 80 anos vai desenvolver essa doença. Câncer de próstata. Mas é claro que o câncer de próstata nessa idade, geralmente, ele é mais insidioso, ou seja, ele é mais lento, menos agressivo, e grande parte desses pacientes acabam não fazendo o diagnóstico e morrendo de outras patologias. Mas a incidência é enorme, tá? Diferente do câncer de pênis. O câncer de pênis é um câncer evitável, né? Então, um homem, ele consegue, com uma boa higiene, né, com um acompanhamento médico, ele consegue evitar de ter a doença. O câncer de próstata a gente não consegue evitar. Tá? O que a gente consegue fazer é diagnóstico precoce, é claro, como o tratamento do câncer de próstata também pode ter uma alteração grave da qualidade de vida do paciente em relação à atividade sexual, em relação à incontinência urinária, né? Ou seja, muitos tratamentos fazem o paciente ter que usar fralda. O diagnóstico precoce, além de salvar vidas, pode também evitar que o paciente tenha todos esses danos. Então, câncer de pênis a gente consegue evitar, o câncer de próstata não. O de próstata, para complementar, doutor Carlo, não é visualmente detectável, pelo menos não pela pessoa, pelo próprio paciente. Queria falar um pouquinho mais de diagnóstico nesses casos, diferenciação. Pois é, na verdade, diferentemente do câncer de pênis, que é obviamente totalmente evitável em termos de análise do próprio paciente, ele poder examinar e poder procurar. O câncer de próstata leva realmente ao paciente aí todos os anos. Pacientes a partir de 40 anos com histórico familiar positivo, pós 45, quem não tem, precisa passar no urologista. Ele vai passar por uma sequência de acompanhamentos que são anuais, tá? E por isso que existem hoje as campanhas como o Novembro Azul, para a próstata, exatamente direcionando para isso, para você poder fazer uma detecção precoce e rápida através de exames laboratoriais, através do exame físico, que é o toque retal, tá? Exames hoje mais apurados que a gente tem em relação a isso também, como a ressonância multiparamétrica da próstata, que tem trazido aí um amplo gama de diagnósticos e que facilitam aí realmente a detecção cada vez mais precoce e, obviamente, um tratamento mais rápido e mais curativo. Vocês que têm atuação em consultórios, imagino que ambos têm, né? Essa atuação em consultórios. Se a gente está falando que o câncer de pênis, que é algo que o paciente consegue visualizar e procurar o médico, ainda exista muito tabu nesse aspecto, imagino que em relação ao câncer de próstata seja ainda mais grave a situação. Ainda existe esse problema de tabu, de pacientes que se sentem desconforto. Desconforto todo mundo vai ter, né, doutor? Claro, mas que deixam esse desconforto falar mais alto do que a saúde, do que a necessidade de procurar esse exame? Ah, com certeza, Liz. Ainda é um tabu para o homem ele chegar no consultório do urologista, ele mesmo marcar a consulta dele. A grande maioria que vai aos meus 3 consultórios que eu tenho, ou é a esposa que marcou, ou a filha que marcou, ou a mãe que marcou a consulta. Quase que leva o paciente pelas mãos, né? Exatamente, que se realmente deixasse por conta, na grande maioria deles, não viriam a cada 2 ou 5 anos, com essa ideia que fez a primeira vez, que estava tudo bem, e que realmente não tem mais nada, obviamente, a seguir, tá? Então isso ainda é um tabu, sim, existe um preconceito realmente do homem em relação a isso. A gente tem visto realmente uma melhora com as campanhas que a gente vê, principalmente aqui, obviamente no Sudeste, no Sul, obviamente no Nordeste a gente ainda tem realmente um déficit, principalmente de colegas, de médicos, de especialistas, mas que realmente tem trazido realmente um número cada vez maior de pacientes ao consultório, mas ainda numa proporção ainda não tão adequada como seria o ideal, né, para segmento. Vou aproveitar, doutor Jorge, que esse programa está se dedicando à saúde masculina para a gente destacar outros problemas, outros pontos de atenção para os homens. A gente está falando aqui do câncer de pênis, aproveitamos para falar do câncer de próstata. Tem outro alerta importante também para os homens? Claro, o câncer de testículo, né? E o câncer de testículo, ela acomete homens jovens. Então, a população que a gente vê acometida por essa doença são pacientes de 17, de 18. Diferente dos outros, então. Completamente diferente, né? Até 25, 30, mais tardar 35 anos. Então são homens jovens e geralmente, a maioria dos casos, o paciente acaba vindo no consultório já com doença avançada, porque um menino de 18, 19 anos
vê uma nodulação no testículo, nunca vai achar que é câncer, às vezes ele acha que é hérnia, né? Nós estamos num momento, isso tem acontecido muito no meu consultório, de academia, então o paciente acha que é uma hérnia porque ele estava indo para academia, né? Tive um caso recente de um paciente que infelizmente morreu, tinha um nódulo de quase 8 centímetros, e eu perguntei, mas por que você não... Isso não é normal, por que você não vê no médico? Centímetros é o que? Isso aqui, pra gente ter uma noção, pra quem tá acompanhando, uma bola de tênis? Uma bola de tênis. E falou, doutor, eu achei que era hérnia, comecei a fazer academia, e aí eu ia fazendo academia, essa lesão ia aumentando, eu achei que era hérnia e que em algum momento eu ia operar. Então isso é um caso muito comum, tá? Então os jovens precisam sempre estar atentos. Do mesmo jeito que a mulher precisa fazer o autoexame, precisa se conhecer, o menino jovem também tem que se conhecer e entender, e quando vê que tem alguma nodulação diferente, tem que procurar o urologista, né? O urologista não é só médico de pacientes a partir dos 40 anos, mas ele deve ser a partir da primeira atividade sexual, né? Hoje, cada vez mais comuns as DSTs, mesmo com uma divulgação importante dos preservativos, é muito comum a gente ver no consultório pacientes com DST, tá? Tanto homens quanto mulheres. E em relação aos diagnósticos oncológicos do homem, uma incidência muito grande também. Vamos aproveitar que temos tempo ainda, Dr. Carlo, para a gente reforçar as orientações, a prevenção, voltando a falar no câncer de pênis, que é o foco do programa hoje. Queria que o senhor elencasse mais uma vez essas formas de prevenção para quem está acompanhando a gente. É isso, pessoal. Na verdade, tirando o que a gente obviamente já reportou, que é o aparecimento de lesões, a procura ao consultório médico, a questão da higiene, que é algo importante. Se realmente você hoje tem uma alteração, se você tem uma fimose, procure seu médico urologista para poder ser examinado, ser diagnosticado. Tá? O hábito de fumar também é um hábito também que a gente prevalece em todos os cânceres, não só no câncer peniano, mas tem realmente o aspecto também realmente em direcionar as pessoas a diminuir o tabagismo, até mesmo parar. E deixar isso realmente claro, que apesar de ser um câncer menos comum, ele está aí, está presente. Eu até lembro de um caso que você reportou, essa questão de idade. Eu tive um rapaz, na verdade em 2023, de 35 anos, que ele tinha realmente uma lesão peniana na glande. Ele me procurou, ele já vinha de procura de vários serviços públicos, onde ele não conseguiu acesso a uma consulta médica, em que a gente recebeu ele no consultório, eu implementei a biópsia dele dentro do consultório e depois direcionei para um serviço de referência que a gente tem na região onde eu fico, que é o ABC, e ele conseguiu ser tratado e hoje está em segmento. Sim. Tá? Alguma orientação extra a mais para quem está acompanhando a gente? A gente está no finalzinho do programa já, doutor. É sempre importante o homem se cuidar. A gente ainda tem uma questão cultural muito relevante no Brasil. São raríssimos os homens que procuram um urologista de maneira espontânea, inclusive quando tem DST, geralmente a esposa, a companheira, a namorada, que praticamente obriga o paciente a procurar e marca a consulta. Há uma questão cultural relevante em relação ao toque retal, então muitos diagnósticos de câncer de próstata são feitos tardiamente, porque esse paciente não quis a urologista por conta do toque retal. Então nós temos uma carga cultural no Brasil ainda muito grande em relação às doenças do homem. Essas informações precisam ser difundidas para que a gente, com o tempo, acabe superando isso, né? E, infelizmente, é muito maior do que se imagina. Então, a grande maioria das doenças oncológicas do homem são feitas por diagnóstico tardio, exatamente por conta dessa carga cultural que existe no Brasil. Ou seja, já que a gente tem esse cenário aqui no Brasil, Dr. Carlo, Dr. Jorge, é importante também seguir essas orientações no sentido de observação. Viu alguma coisa errada e vê que o homem com quem você convive não é lá muito aberto a procurar um especialista, um médico, insistir, né, doutor? Claro, com certeza. A gente recebe sim pacientes mesmo com consultório que vieram porque a doutora, ela viu aqui essa manchinha no meu pênis, pediu para mim dar uma olhada, tá? E acaba indo mesmo por conta dessa indicação. Então essa realmente é uma indicação para o próprio paciente, para os familiares, para quem seja os parceiros, que realmente em virtude de qualquer alteração que a pessoa talvez não detecte, mas o parceiro venha detectar, orientar, realmente vir e marcar uma consulta com o urologista. E para fechar, doutor Jorge, o paciente que eventualmente não seguiu essas orientações ao longo da vida, procurou um especialista tardiamente e teve de avançar o tratamento para amputação, é possível ter qualidade de vida? Claro, sim. Claro que o objetivo principal é a cura da doença, mas dentro da melhor possibilidade de qualidade de vida, né? A amputação não é o fim do mundo, a gente tem pacientes que uma boa qualidade de vida, claro que não em relação à atividade sexual, mas em relação
a ter um convívio social normal, em relação a ter uma boa qualidade de vida por muitos anos, tá? Isso é possível e muito factível. Sim, não é o ideal, mas se chegar a esse ponto, é possível. Bom, queria agradecer a participação aqui do Dr. Carlos Souza, urologista pela Sociedade Brasileira de Urologia. Obrigada, doutor. Bem-vindo sempre ao Jovem Pan Saúde. Obrigado, Lívia. Eu que agradeço a participação, estar aqui com o Jorge, que é um colega de trabalho, tá? De falar um pouquinho sobre esse assunto, esse tema, tá? Deixar aí à disposição de todos, que a gente está com 3 consultórios, né? Tá? A rede social, quem quiser nos encontrar, @Dr. Carlos Souza, Carlo com K, tá? Que a gente está aí à disposição para realmente tirar mais dúvidas e quem quiser marcar sua consulta. Perfeito. Falamos também com o Dr. Jorge Abissanra, titular da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Doutor, bem-vindo sempre, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, Lívia, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. E a você que esteve conosco, muito obrigada pela audiência e pela companhia. Se você tiver alguma dúvida, quiser sugerir algum tema aqui para nós, é só encaminhar um e-mail, saude@jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News ou o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.